Olá, rede de Edit na Exec no Brasil, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Neves, eu sou TLIR NST para o semestre de 2019.1 e a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre um assunto muitíssimo importante, que são as famosas métricas e análises, fechou? Então, para começar o vídeo, vamos discutir um pouquinho aqui sobre o que são métricas. Métricas não são nada menos do que números que nos ajudam a analisar gargalos e a tirar conclusões que vão agregar para o atingimento dos nossos resultados, certo? Então, usando um exemplo prático aqui, imagina que você é dono de uma loja e aí no final do mês você só tem acesso ao número de peças que foi vendido e o dinheiro que você conseguiu com isso. É lógico que a sua loja não iria muito para frente se você só tivesse acesso a esse dado, certo? Então, seria interessante talvez você saber quantas roupas você comprou, qual foi o lucro em cima de cada peça, qual foi o lucro ou prejuízo que você teve com cada fornecedor, ou então qual foi a peça mais vendida. E aí, a partir desses dados, você compila tudo e tira conclusões mais exatas para o que você precisa para sua loja, que aí você pode ver onde você pode melhorar ou o que você pode continuar, certo? Então, na Exec também funciona desse jeito. A gente tem o nosso produto final lá, que é o intercâmbio, mas a gente sabe que tem vários outros microprocessos que vão ajudar a gente nesse meio tempo, certo? Então, aqui em IGT, né, eu vou falar um pouquinho sobre a fase de Consideration e Experience. Nas fases de Attraction e Accounting, eu acredito que o pessoal de B2B vai se adentrar um pouquinho mais. Então, para Consideration, quais são as métricas principais que a gente tem? Número de aplicantes e número de aplicações. Lembrando que um é diferente do outro, então uma pessoa pode se aplicar para 3 vagas, e aí vai contar 3 aplicações para um aplicante só. O número de abordagens, número de entrevistas, né, que a Exec, nosso time de Consideration, faz com o EP, o número de encaminhamentos, então, dessas pessoas que foram entrevistadas, quantas a gente chegou a encaminhar para a empresa, quantas entrevistas a empresa fez, o número de aceitos e o número de APDs, certo? Então, isso aí, assim, são detalhes bem minuciosos, né, do processo de Consideration, que a gente pode desvincular tudo nesses microprocessos. Na fase de Experience já é um pouquinho mais simples, então a gente tem o número de Realize, quantas pessoas realmente chegaram a fazer o primeiro dia de trabalho delas, o número de Finished, qual foi o número de EPs que finalizou a experiência, número de Completed, desses que completaram a experiência, quantos receberam todos os standards, e também a taxa de response rate, quantos EPs que responderam a survey que eles precisam responder no final da experiência. Tá, beleza. Porém, esses números sozinhos eles não dizem nada, né? A gente precisa compilar todos eles e também ver quais são as taxas de conversões que a gente tem idealmente. Então, no processo de consideration, a gente tem aí, né, todas essas métricas, mas a gente precisa ver também qual que é a interação entre essas métricas. Então, dos aplicações que eu tive, quantos chegaram a ser abordados? A gente tem uma porcentagem aí. Das abordagens, quantos EPs eu tive que abordar para realmente fazer entrevista com eles? Das entrevistas que eu fiz, quantos candidatos foram realmente encaminhados para a empresa? E a empresa, desses candidatos que eu encaminhei, quantos deles foram entrevistados? Quantos foram aceitos e quantos foram aprovados? Certo? Então, essas métricas aqui, essas conversões, elas existem entre elas, mas a gente também pode ir um pouquinho mais a fundo. Então, talvez seja legal eu pegar dos aplicantes que eu tive, quantas entrevistas eu fiz. Ou então, dos aplicantes que eu tive, quantos eu encaminhei, quantas a empresa entrevistou. Um outro exemplo também, de abordagem, dos candidatos que eu abordei, quantos eu encaminhei, quantos a empresa entrevistou, quantos foram aceitos e quantos foram realmente aprovados. É lógico que essas flechinhas aqui elas podem estar em diversos lugares. E isso fica muito mais evidente quando a gente coloca tudo em uma planilha, que a gente vai ver isso já já. Indo para a fase de Experience, a gente tem aqui as nossas métricas também da fase de Experience. Eu adicionei aí os APDs, porque a conversão de APD para Realize ela é importante também na fase de Experience. Então, desde o momento em que o EP foi aprovado na vaga,
ele precisa, né, ter um follow-up ali constante, pode ser que aconteça alguma coisa até ele realmente entrar em Realize. Realize e Finished é a mesma coisa. A partir do momento que o EP está aqui realizando o primeiro dia de trabalho até o momento em que ele termina a sua experiência, se não houve nenhuma quebra, beleza, essa conversão vai ser 100%. Agora, se 10 EPs que estão realizando a experiência, somente 7 chegam a finalizar, é porque a gente tem algum problema aí, né? Então é necessário a gente analisar isso também no final das contas. E aqui é a conversão que analisa realmente a nossa qualidade de entrega, então conversão de finished para completed. E por fim, a taxa de response rate, que ela por si só já é uma taxa de conversão, né? Então, dos EPs que finalizaram a experiência, quantos deles que responderam a survey. Ok, e aí, né, falei muito sobre métricas e conversões, e isso tudo se converte em uma palavra que é análise. Gente, é crucial na nossa gestão, seja você um TL, seja você um VP, a gente ter essas análises frequentemente. Então, quais ferramentas que a gente pode usar para analisar, né? O Podio, o Expa e as famosas planilhas. É claro que cada um tem o seu jeito, né, de fazer análise, mas eu vou falar uma maneira aqui que eu fazia quando eu era VP e dava muito certo. É lógico que a gente precisa criar uma rotina mesmo de analisar esses números e tirar algumas conclusões. Então eu vou mostrar aqui, gente, um exemplo assim bem genérico e aí já convido vocês a abrir uma planilha e fazer aqui tudo junto comigo. Eu vou mostrar um exemplo bem genérico assim de uma vaga só da fase de consideration, que a gente vai analisar umas métricas. E aí já adianto, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Meu telefone, meu e-mail vai estar ali no último slide. Então, né, só falando um pouquinho aqui, né? Vamos supor que a gente tenha uma vaga aí, uma vaga num subproduto qualquer, sei lá, marketing. E aí a gente tem esse plano de ação para a vaga, né? A gente tem todas aquelas métricas que eu falei, aplicantes, abordagens, entrevistas, encaminhamentos, entrevistas da empresa, aceitos e APDs. E aí eu separei aí por semana cada uma dessas métricas. Então a gente sabe que a vaga ela fica aberta na primeira semana, a gente não vai encaminhar os EPs logo na primeira semana, né? A gente tem toda aquela timeline que a vaga fica aberta. Então, na primeira semana, é legal que a gente tenha os aplicantes, que a gente já comece a abordar e que a gente já comece a entrevistar também os aplicantes, né? Então, é por isso que nessa primeira semana eu só preenchi aqui a fase de aplicantes, abordagens e entrevistas. Então, a gente tem um planejamento, que seria o ideal para essa vaga, e o tanto que realmente aconteceu nessa primeira semana. Então, a partir disso, isso simplesmente analisando essas métricas, a gente já consegue ver ali que o atingimento nosso em abordagens e entrevistas não foi de 100%. E é lógico, né, que quando a gente faz o planejamento, o ideal é que a gente chegue na taxa de 100%. O que foi diferente ali na próxima semana, em que a gente conseguiu os 14 aplicantes e o número de abordagens nosso subiu e a gente chegou a 90%, conseguindo entrevistar o 100% também das pessoas. E aí, no final das contas, né, tem ali no total, em todas as semanas, a gente conseguiu encaminhar 50% dos candidatos que a gente se propôs a entregar para a empresa. E a empresa, no final das contas, ela entrevistou 2 pessoas e aceitou uma, beleza, só que esse aceito ainda não virou APD, né? A gente pode estar esperando aí, então, beleza. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente pode analisar tudo isso e tirar algumas conclusões. Por exemplo, o nosso atingimento de entrevistas ali, ele não foi 100%. Por que isso aconteceu? Certo, aí você vai conversar com o seu time ali, analisar esses números e chegar a algumas conclusões debatendo. Agora ali na parte de conversões, por que eu não coloquei as taxas ideais ali de aplicantes para abordagens para entrevista? Porque isso ainda é um campo muito nebuloso, né? A gente tem a taxa de conversão de aceite para approve idealmente 90% e de applied para accepted de 5%. Beleza.
a gente consegue analisar nessa planilha que a nossa taxa de aplicante para Septid ela não está ideal, ela está em 3,85. E a gente pode, através desses números, ver alguma ação que a gente pode fazer, alguma estratégia com o nosso time para aumentar essa taxa de conversão. Beleza? Gente, isso aqui foi só um exemplo. Sério, se você tem alguma dúvida sobre como fazer planilhas e fazer planilhas de maneira efetiva, que você consegue tirar algumas conclusões, venha me procurar, beleza? Aqui está meu nome, meu telefone, meu cargo e meu e-mail. Fiquem à vontade, gente. Eu estou muito disposto a ajudar qualquer pessoa da rede. E é isso, gente. Muito obrigado. Até mais.